Bom dia a todos. Meu nome é Renato Ribeiro. Estamos aqui para dar uma explicadinha, alguns conceitos da probabilidade. Vamos divertir? Ok? Vamos lá. Aqui é Det. Olha lá. Hoje nós vamos brincar com a probabilidade, que é uma matéria muito cobrada nos vestibulares. No Enem está bastante presente. Vocês têm aí uma lista com 20 questões só de Enem do assunto de probabilidade e vocês vão perceber que probabilidade ela é conceitualmente muito simples e os exercícios eles podem variar bastante, desde um exercício muito simples, muito básico, até um exercício muito complexo, ok? Então nós vamos fazer aqui a regra, a ordem, uma maneira de pensar, de resolver a sua questão para aumentar a sua probabilidade de acerto, não é isso? Então o objetivo é isso, política de resultado, aprender a matéria para a gente conseguir faturar no Enem. Porque aqui no determinante é assim, não tem moleza. Bora aprender, ganhar conhecimento e atingir o resultado aí no nosso bom e velho Enem, buscando a nossa vaga. Então a probabilidade trabalha com o quê? Probabilidade trabalha com a chance de um determinado evento ocorrer. Então existe sempre a probabilidade de algum fato ocorrer, desde coisas boas a coisas ruins. Não é verdade? Quando você lança uma moeda, vamos dar um exemplo, nós estamos em Copa do Mundo, quando o juiz lá chama os capitães dos dois times para fazer o lançamento da moeda, cara e coroa, quando lá o Neymar escolhe, eu quero cara, o que acontece? Existe uma chance dele ganhar e de perder. E como é que eu calculo essa chance? É muito simples. Toda vez que eu penso em cima de probabilidade trabalha com a chance, a probabilidade de um determinado evento acontecer. E ela é sempre dada pela relação qual? Quantidade de evento dividido pelo quê? Dividido pelo que a gente chama de espaço amostral. Então é sempre a quantidade de evento que você deseja dividido pelo espaço amostral. O espaço amostral é seu universo. É tudo que você tem. Tá ok? E a quantidade de evento são os elementos que fazem parte do universo, mas que você deseja. Vamos voltar ao nosso exemplo muito simples. Neymar vai tirar cara e coroa com o adversário numa partida para escolher campo ou bola. E aí no momento em que ele escolhe, juiz, eu quero cara. Então, uma moeda tem duas faces. Estamos pensando numa moeda não viciada, ok? Uma moeda não viciada tem duas faces. Então, o espaço amostral são duas possibilidades. Nesse exemplo, ou cara ou coroa, não é isso? E o Neymar tem que escolher um dos dois. Escolhi cara, ok. Então, a quantidade de evento que eu tenho para trabalhar é a cara. Ou seja, eu tenho chance de acontecer uma possibilidade num espaço amostral de duas coisas. Então ele tem 50% de chance de ganhar o lançamento da moeda, de ganhar a disputa no cara e coroa. Tranquilo, lógico. Comecei com um exemplo muito simples, apenas para você entender o conceito. O que é quantidade de evento? São os elementos que estão dentro do meu universo e que eu desejo retirar. É o que eu quero obter naquele sorteio. E o universo é o espaço amostral. É tudo que eu tenho, independente de eu desejar ou não. Então, toda vez que eu pensar em probabilidade, nós vamos estar sempre pensando nisso. Quantidade de evento pelo espaço amostral. Duas palavrinhas mágicas utilizadas aqui em probabilidade. O I e o OU. O I, ele representa sempre uma multiplicação e o OU, uma soma. O I representa elementos que vão ser sorteados fazendo parte do mesmo conjunto. O OU são conjuntos separados. Eu quero a probabilidade de lançar uma moeda e sair cara e, ao mesmo tempo, lançar um dado e sair um número par. Calculo a moeda, calculo o dado e multiplico. É um resultado casado. Então eu quero a probabilidade de lançar uma moeda e sair cara ou lançar um dado e sair um número par. Como são dois eventos distintos, esse ou é
soma. Tá ok? Tranquilo? Mole para nós. Então, bora começar a divertir. Nós vamos trabalhar a probabilidade em cima de 3 perguntas. É muito importante fazer as 3 perguntas. É importante trabalhar em cima de um caminho. Aumenta a sua chance de acertar. Aumenta a sua probabilidade de sucesso na questão. Tá ok? Olha como é que é simples pensar a probabilidade. Sempre eu, Renato, vou, no primeiro momento, passar os traços. Vamos traduzir. O que passar os traços? Os traços que você vai trabalhar para fazer a sua probabilidade. Os traços, na verdade, o número de traços que eu vou passar para resolver a questão, ele representa o quê? O número de sorteios. Olha que legal. Eu vou lançar uma moeda 5 vezes. Então, são quantos sorteios? 5 sorteios. Então, eu vou passar quantos tracinhos? 5 tracinhos. Então, a gente vai sempre estruturar. Primeiro passo, passar os traços. O número de traços representa o número de sorteios. E, continuando aqui, caracterizar as casas. Vamos colocar os traços. Quando você for sortear, você não deseja naquele espaço tirar alguma coisa? O que você quer? Uma cara? Você quer um número par? Escreve lá par, escreve lá cara. Caracteriza o que você deseja naquele espaço. Isso vai ser muito importante. Geralmente essa característica que vai definir se você vai acertar ou não a questão. Tá ok? Claro, vou dar um exemplo, vai ficar muito mais claro. Mas vamos voltar nesse exemplo. O número de traços representa a quantidade de sorteios que eu vou fazer. E eu vou caracterizar. O exemplo que eu vou começar trabalhando vai ser: vou lançar vou lançar uma moeda 5 vezes. Desejo retirar 2 caras, 3 coroas. Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, legal. Se eu vou lançar um dado 5 vezes, se eu vou lançar uma moeda 5 vezes, são 5 tracinhos. Moeda, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracinhos eu vou trabalhar, porque são 5 sorteios. Vou lançar a minha moeda 5 vezes. Desejo 2 caras, 3 coroas. Vamos pôr aqui CA, CA, CO, CO, CO. Esse é o primeiro passo que eu vou sempre fazer na minha probabilidade. Passar os traços, onde os traços representam a quantidade de sorteios. E, isso é o mais difícil de convencer o aluno, caracterizar as casas. Ok, caracterizei as casas. Feito. Após o primeiro passo, vamos ao segundo passo. Então, eu vou apagando para a gente ir trabalhando passo a passo. Ok? E você aí pode anotar, caprichar, que você vai acabar nessa aula fera na probabilidade. Então, nosso segundo passo, qual é? Olhar o espaço amostral. Uai, Renato, mas eu vou olhar o que no espaço amostral? Você vai olhar se o espaço amostral ele vai ser retirado sem reposição ou se ele vai ser retirado com reposição. Vamos traduzir? Olha que legal. A gente costuma simbolizar o espaço amostral ou pela letra S ou pelo ômega. Tá ok? Então, S ou ômega, mesma coisa. Então, o seu segundo passo é você olhar se o espaço amostral, se os elementos que fazem parte do seu sorteio, ao ser sorteado, ele volta ou não volta a participar do próximo sorteio. Se é com reposição ou sem reposição. Então, olha que legal. Num sorteio sem reposição, a cada retirada, o seu espaço amostral diminui. No primeiro, você trabalha com tudo. No segundo sorteio, tem 1 a menos.
No terceiro sorteio tem um a menos que o anterior e assim sucessivamente. Tranquilo. Agora, se for com reposição, o elemento que você retirou volta a fazer parte do próximo sorteio. O que você vai fazer? A cada sorteio, a quantidade de elementos que fazem parte do seu espaço amostral é sempre o mesmo. É fixo, claro. Olha que interessante. A gente tem que ter cuidado, porque eu tenho que ter sempre essa pergunta. Com reposição ou sem reposição? Como é que eu vou descobrir isso? Fácil. O bom senso te diz de uma forma muito clara, ou ele tem que te falar porque você não é adivinha. Ou é muito bom senso, forma muito clara, ou ele vai te falar porque você não é adivinha. Olha que interessante, vê se vocês concordam comigo. Eu estou lançando uma moeda. Uma moeda tem um espaço amostral valendo 2, são 2 faces. Então, eu lanço uma moeda, pá, sai alguma coisa, nem me interessa o quê? Aquele elemento que saiu, aquela face que saiu, eu vou arrancar ela da moeda ou ela vai fazer parte do próximo sorteio? Ué, Renato, é óbvio que vai fazer parte do próximo sorteio. Então eu não vou te falar que eu vou lançar uma moeda com reposição, porque é óbvio que você não arranca a face da moeda. Então, é um típico exemplo com reposição. Vamos pensar no jogo de dado? Você vai lançar dado. Aí você tira o número 1. Você arranca o número 1 do dado, ele volta a fazer parte do próximo sorteio. Ele volta a fazer parte do próximo sorteio. Logo, de novo, a cada lançamento de moeda, o espaço amostral 2, 2, 2 não muda. A cada lançamento de dado, o espaço amostral 6, 6, 6, ok? Não muda. Tranquilo. Agora, tem certos eventos que é óbvio que é sem reposição. Vamos num jogo de bingo. O cara pega lá, enfia a mão dentro do saco e tira. Bola de número 13. Aí o que ele faz? Ele olha para a bola e joga a bola para dentro do saco de novo, ou ele olha para a bola e retira a bola do saco? É óbvio que ele retira a bola do saco. Ele joga lá dentro e tira, 13 de novo, ignorem. Lógico que não. Então, num jogo de bingo, Mega Sena, esse tipo de sorteio, o elemento sorteado ele não faz parte do próximo sorteio. Se dentro do saco tinha 50 bolas no primeiro sorteio, no segundo vai ter o quê? 49, no terceiro, 48 e assim sucessivamente. A cada sorteio, o elemento sorteado não faz parte do sorteio. Tranquilo. Você está lá, fazendo o seu Enem, esforçando, entra um cara e fala assim, deu a louca, resolveram sortear uma vaga de medicina aqui para essa sala. Bora fazer um sorteio. 2 vagas, aliás. Tirei lá. José, é você. Pá! José vai voltar a fazer parte do próximo sorteio? É uma vaga para ele e uma vaga para outra pessoa. Não tem sentido o José ter 2 vagas. Legal? Então, é o seguinte. É sem reposição. Agora, num saco com bolas, 10. Vou tirar 2. Acabou a questão. E eu te pergunto, é com ou sem? Uai, tem que falar, pô, você não adivinha. Eu posso tirar e excluir, como eu posso tirar e voltar. Então ele vai ter que te falar, porque você não é adivinha. Ele vai falar, é com reposição, é sem reposição. Agora, tem uma palavrinha mágica que ela indica sorteio sem reposição. Qual? É quando ele fala que vai tirar coisas simultaneamente. Quando ele vai tirar coisas simultaneamente, indica sem reposição. Imagine a seguinte situação. Você tem lá um saco com bolas e você vai tirar 2 simultaneamente. Na hora que você enfia a mão dentro do saco, você dá uma mãozada numa, ela já está na sua mão. Não tem como você pegar com a outra mão a mesma bola, porque você tem que levantar junto nessa ideia de simultaneamente. Então, no momento que você deu essa mãozada, essa mão não pode pegar essa mesma bola. Então, é como se ela tivesse sido excluída e você pega uma outra. Então, toda vez que ele usar essa palavra, vamos lançar 3 moedas simultaneamente. Mas essas são coisas separadas. Eu vou retirar de um saco com bolas 3 bolas simultaneamente.
Então, quando você tira do seu espaço amostral coisas simultaneamente, é sem reposição. Os lançamentos simultâneos são conjuntos distintos, não tem nada a ver. Tranquilo, moleza. Então, olha que interessante. Aqui eu estou lançando uma moeda. Como eu estou lançando uma moeda, a pergunta é: com ou sem reposição? Óbvio que é com, Renato. Eu não arranco a face. Então, ao lançarmos uma moeda, no primeiro lançamento, qual é a chance de dar cara? Uma possibilidade num espaço de 2 elementos. E volta para o saco. Um espaço, uma possibilidade num espaço de 2 elementos. Uma possibilidade num espaço de 2 elementos, uma possibilidade no espaço de 2, uma possibilidade no espaço de 2. Ok, legal. Nesse primeiro momento, eu tenho uma chance em 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, em 32 possibilidades. Então, eu posso formar 32 conjuntos aqui. Existe a chance de eu tirar um cara a cara, coroa, 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 em 32. Ou seja, existe a chance de eu obter um sucesso em 2 possibilidades de tirar 2 caras e 3 coroas. Acabou? Não. Agora vem o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo ele é muito importante. É o passo que vai determinar se você vai ou não acertar a questão. Então é um passo que você não pode esquecer de fazer a pergunta jamais, porque senão você vai contar com a sorte, ok? Primeiro passo, passem os traços, feito, caracterizem as casas. Caracterizar é muito importante. O terceiro passo exige isso. Segundo passo, verifiquem se o elemento retirado volta ou não volta para fazer parte do próximo sorteio. Se é um sorteio com reposição ou sem reposição. O nosso terceiro e último passo para obtermos o nosso sucesso desejado. Olha que legal esse passo. O terceiro passo, a gente tem que olhar a ordem do sorteio. Olhar a ordem do sorteio. Olha que interessante. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder. Então, como nós estamos aqui gravando, você dá um pause, pensa, responde e depois libera para você ver se você acertou ou errou a questão. Olha que interessante. Eu casei, não é isso? Tô lá, casadão. Chego para minha esposa e falo: queremos ter 2 filhos. Um homem e uma mulher. Qual é a probabilidade disso acontecer? E aí, te pergunto, se você deseja ter 2 filhos, um homem e uma mulher, qual é a probabilidade disso acontecer? Coloca a pausa. Liberou a pausa? Bora explicar. Olha que legal. A probabilidade de você ter 2 filhos e sair um homem e uma mulher é de, vou usar a primeira biologia, depois eu aplico na matemática. Dá para fazer no mãozão porque o espaço é pequenininho. Se eu aumento esse espaço, o mãozão não vai mais não. Tem que usar a técnica, ok? Olha que legal. Tendo 2 filhos, pode ser homem, homem? Pode. Pode ser mulher, mulher? Pode. Pode ser homem, mulher? Pode. Mas pode o primeiro nascer mulher e depois homem? Pode. O que eu desejo? 2 filhos, um homem e uma mulher. Eu coloquei para você ordem? Eu falei que eu queria ter 2 filhos, sendo que o primeiro tinha que ter tal coisa? Ou eu só coloquei a condição de ser homem e mulher? Só coloquei a condição de ser homem e mulher. Então você tem 1, 2 possibilidades num espaço de 1, 2, 3, 4 coisas. Tenho 2 eventos que eu desejo num espaço amostral. Então você respondeu meio, 50%. Já vi aluno responder 1/4. Já vi aluno responder 1/3. Por quê?
Eu não falei em ordem. Quando eu não falo em ordem, você tem que trocar a posição dos elementos, porque eles te satisfazem no que você deseja. Agora, olha como é que muda a pergunta. De novo, desejo ter 2 filhos, um homem e uma mulher, respectivamente. Ou seja, nessa ordem, ou seja, tem que nascer primeiro o homem. Aí, no momento em que eu coloco ordem, você não pode pensar na troca. Aqui, se eu colocasse ordem, eu teria uma chance num espaço de 4 possibilidades. Então, muda para 25% a chance do evento ocorrer. Então, isso é muito importante. A terceira pergunta é ordem. A ordem do sorteio. Então, ele quer saber exatamente, você vai perguntar exatamente se é um sorteio com ordem ou se é um sorteio sem ordem. Quando o sorteio for sem ordem, eu vou colocar dessa forma, ele não fala nada. Ele só fala que vai fazer o sorteio e ele não determina a ordem. Quando o sorteio é com ordem, ele fala que é com ordem. Não é? Eu quero ter 2 filhos, um casal, um homem e uma mulher. Acabou, eu falei alguma coisa de ordem? Não falei nada. Então é sem ordem. Eu quero ter 2 filhos, uma mulher e um homem nessa ordem, respectivamente. Aí ele definiu que tem ordem. Tá ok? Então cuidado. Quando ele não falar nada, é sem ordem. Para ter ordem, ele tem que te falar. E quando ele fala com ordem, você não permuta. Então, nesse exemplo, lançamos uma moeda não viciada 5 vezes. Qual é a probabilidade de obtermos 2 caras e 3 coroas? Pá, acabou. Ele não falou de ordem. Nada. Então é sem ordem. Aí nós vamos ter que fazer aqui o passo final para acertar. Mas vamos mudar. Eu lancei uma moeda 5 vezes. Desejo obter 2 caras e 3 coroas, respectivamente, nessa ordem. Acabou a questão. Por quê? É isso que ele quer. Posso trocar cara, coroa, depois sortear uma cara? Não. Definiu ordem. Porque se ele não definir a ordem, poderia essa cara ter saído aqui no último sorteio e ia me satisfazer do mesmo jeito. O negócio é ter 2 caras e 3 coroas, não me importando a ordem. Agora, se for sem ordem, se ele não falar nada, você vai permutar. Vou permutar. O que é permutar? É trocar os elementos de posição, formando novos grupos que te satisfazem. Olha como é que é muito fácil permutar. Então, eu desejo lançar uma moeda 5 vezes, moeda não viciada, e obtermos 2 caras e 3 coroas. Calcule a probabilidade desse evento ocorrer. Primeiro, tracinhos, características da casa. Segundo, olhar o espaço amostral é com reposição. Monta a estrutura, uma chance em 2, uma chance em 2, uma chance em 2, 1,32. Pergunta fatal. Com ordem ou sem ordem? Renato, ele não me falou nada. É sem ordem. Então você vai ter que pensar nas trocas. E olha como é que eu penso nas trocas. São 1, 2, 3, 4, 5 coisas para trocarmos de posição entre si. 5 fatorial. Aí vem a nossa boa e velha análise combinatória, a parte de permutação. São 5 elementos para permutarmos de posição entre si. Só que tem 2 CAs. Quando eu troco esses 2 de posição, não é um novo grupo. Então você divide por 2 fatorial, que é a troca desses 2 CAs de posição, para você não contar 2 vezes a mesma coisa. E 1, 2, 3 COs. Você divide pela quantidade total de elementos dividido pela quantidade fatorial de coisas iguais. 2 CAs, 2 fatorial, vezes 3 COs, 3 fatorial. Aqui você está tirando
a troca de elementos iguais de posição. Aí você resolve o fatorial e multiplica por 1,32. Aqui sim teremos a probabilidade desse evento acontecer. E ponto. É assim que eu vou trabalhar sempre com probabilidade. Traço, característica, espaço amostral com ou sem reposição, com ordem e sem ordem. Se você começar a trabalhar com probabilidade dessa maneira, eu garanto que você vai chegar no seu sucesso. É a maneira mais fácil de pensar, com maior resolução, colocada no papel, você enxerga o que está acontecendo. Valeu? A lista de exercícios está boa, só questão do Enem, aplique a teoria e bora lá divertir. Valeu, um grande abraço, foco nos estudos, rumo à vaga. Grande abraço, até mais!